E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma obra. Bem, se você não me conhece agora, vai me conhecer agora. Me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI. E hoje eu vou apresentar para vocês uma aula que eu gosto muito. Um texto que eu li há muito tempo, mas eu achei de bom tom ler de novo, porque ele é muito atual e é de um autor que ainda faz parte aí da nossa sociedade, né? O nome do texto é A Cidadania e a Globalização, Os Descaminhos da Globalização. Entre parênteses, caminhos da globalização. É um trocadilho, tá? Mas você vai entender no decorrer da história. O nome do autor é Listes Vieira, tá? Sujeito renomadíssimo aí, imagino que você deva conhecer. Bem, o Listes aborda nesse texto diversos temas, ele corre por diversas áreas, mas todos eles têm um ponto de encontro, eles circulam em torno dos caminhos que a globalização tem nos levado, né? E ele coloca isso entre aspas, né? Ele coloca antes da palavra caminho, um des, né? D-E-S, entre aspas, né? Descaminhos. Porque o que ele quer dizer isso? Por que ele escreveu dessa forma? Porque a globalização, ela não engloba, né? Mas ela globaliza de modo tortuoso e cheio de tormento, de uma maneira tormentosa, que ao mesmo tempo que nos aproxima, que aproxima as pessoas umas das outras, ela mina a sociedade, gerando aí em toda a maioria, inquietude nas pessoas, né? Eu acho que isso é muito legal, é muito atual e ele foi muito feliz no que ele escreveu, né? O Listes ele fala nessa obra, nesse texto, que os desafios que a globalização implementou, eles são muito específicos sobre as organizações da sociedade, mas em referência a uma pseudodemocracia que hoje circula numa esfera mundial, né? Ele fala que o que a gente conhece de democracia não é bem democracia, né? É algo muito... É pseudo, não é falso. Ele fala que essa globalização ela é autoritária, né, e excludente. E ela é capaz de contrapor as possibilidades de uma cidadania planetária em que as diferenças são aceitas, né? Acho que é bem por aí mesmo. Se você for ver hoje, a globalização ela aproxima a gente das outras culturas, mas somos cada vez mais seguindo o modelo assimilacionista, né? A gente não consegue ainda, de maneira plena e absoluta, conviver com as diversas culturas, né, com as diversas pessoas, né? A gente quer sempre que o outro absorva alguma cultura, né? E quando eu falo a gente, eu estou falando, o americano quer que a gente absorva a cultura dele, o inglês, o germânico, enfim, né? A gente não consegue viver com a miscigenação. Então, o que ele faz? Ele questiona discretamente como vai ficar as coisas nos próximos tempos, né, no mundo, porque assim, todos nós temos os direitos de cidadania. Só que a soberania ela depende de um Estado nacional. E se esse Estado ele se enfraquece de maneira visível, como está acontecendo pelo problema da globalização, como é que as coisas vão ficar, né? Porque hoje você não tem aí um Estado único, né? Você tem aí um mundo, né? Hoje você é cidadão do mundo, você não é mais cidadão do Brasil ou dos Estados Unidos, né? O Listes Vieira ele fala em uma ordem internacional que a gente conhece. Ele fala que o que a gente conhece hoje remonta aí o século XVII, mais especificamente lá pelos anos 1648, né? Porque foi lá que os princípios normativos centrais foram fixados, né? Como assim? Os princípios de territorialidade, de soberania, né? De autonomia, de legalidade, né? Ou seja, essas normas centrais que configuraram e configuram o sistema internacional dos Estados, né? As relações entre Estados igualmente soberanos ficam submetidas a direitos internacionais, desde que cada um deles assim consenta, né? Cada aceite, né? Ou seja, já não existe hoje uma autoridade legal, além de um Estado que seja capaz de cumprir suas obrigações legais, inclusive a seus cidadãos. Então, o Listes está falando o seguinte, que a democracia contemporânea ela é intimamente ligada ao Estado-nação,
né, cujos alicerces estão hoje abalados pela globalização econômica e pelo fim da bipolaridade característica da Guerra Fria. E isso afeta substancialmente a própria democracia, além da cidadania, né, obviamente. Porque isso tudo debilita aí os laços territoriais que ligam o indivíduo e as pessoas, o povo, aos estados, né? E isso, segundo o autor, enfraquece a identidade nacional, né? Você não vê mais aquele nacionalismo que existia antes. E assim, diminui a importância das fronteiras, né, dessas que a gente tem, das fronteiras internacionais. E desestrutura as bases da cidadania tradicional. Pensa comigo, se os direitos de cidadania e a soberania dependem do Estado Nacional, e se esse se enfraquece de maneira visível, como o processo de globalização vai ficar logo no futuro? Bem, uma coisa é óbvia, né? Está tendo aí um declínio de cidadania e esse declínio está estreitamente ligado, aí, segundo o autor, à mudança do papel do Estado. Porque o Estado moderno, aí, com sua perspectiva espacial, priorizou a população dentro do seu território nacional, né? Dotando-a de uma identidade básica e de uma poderosa ideologia, que é o nacionalismo. Após os séculos de lutas, a noção de monarquia de súdito foi substituída pelo princípio democrático da cidadania, né? Que é baseada nos direitos e deveres do cidadão. Mas os estados, eles perdem cada vez mais a capacidade de formular internamente políticas nacionais autônomas, né? E muitos deles, como o Brasil, por exemplo, acabam se submetendo aos programas de ajuste estruturais do FMI, né? Bem, pra você ter noção, hoje em dia a gente é dominado até pelo Banco Mundial. No mundo atual, os impactos da globalização desorientam o Estado e os interesses das elites dominantes, né? Mas, aliás, eles desorientam os Estados, mas reorientam o interesse das elites, porque confere perspectivas não territoriais e extranacionais, né? Bem, o Estado, ele cada vez mais ele reformula o papel em função das variáveis econômicas, né? Como a expansão do comércio mundial, a expansão das políticas, das macroeconomias, a maior mobilidade internacional do capital, enfim, essa mentalidade é puramente das elites, né? Porque você que é pobre não tem esse tipo de raciocínio. Pô, Harley, me dá um exemplo. As elites que estão cada vez mais querendo vender de maneira virtual para elas terem clientes do mundo inteiro, né? Qual produto você gosta de uma empresa renomada? Você provavelmente já comprou do chinês lá no site eBay ou no site chinês, né? Assim, cada vez mais a gente está fugindo do nacionalismo e cada vez mais o nosso Estado perde força e cada vez mais a cultura do assimilacionismo ela está sendo difundida. A gente, na maioria das vezes, pensa que isso parou, né? Mas não, está cada vez mais forte. Pra vocês terem noção, um dia desse eu estava no metrô e vi lá uma reportagem do TV Metrô, né? Que por 60% da riqueza mundial é da posse de 2% da população mundial, sendo que os 40% restantes são divididos entre as camadas medianas da sociedade, né? E ainda nessa reportagem constava que as camadas mais baixas elas possuíam 7% da sobra dos 40% da renda mediana. É uma parada surreal, né? Surreal. Além de que, após a influência da globalização, meus amigos, a natureza começou a sofrer devastações cada vez mais, né, fortes. E o pior é que as classes medianas elas estão cada vez mais fomentando esse tipo de atividade, achando que elas vão conseguir ser elite. Isso é mito, isso é ilusão. Cara, você acha que você vai ser dono do Facebook, você é um babaca, tá? E se você for, você é só uma exceção. E a exceção ela confirma a regra. Bem, o que o Ulisses dele deixa claro no texto é que muitos problemas tornaram-se imediatamente globais e são impossíveis de ser resolvidos por meio das políticas nacionais, porque a política nacional hoje ela é isolada, ela não apita mais nada, né?
Os mercados se globalizaram, o meio ambiente não conhece fronteiras, os meios eletrônicos de comunicação muito menos, né? Tanto que a gente está fazendo essa aula agora, você pode estar na... Você tem noção, tem gente que assiste aula em Moçambique, eu vejo aqui no YouTube, tem gente de Londres, tem gente do mundo inteiro que assiste essas aulas. Se você for ver, existem hoje inúmeros tratados internacionais que foram aprovados da segunda metade do século, né, do século XX, na área ambiental, científica, cultural, econômica, social, criminal, etc. Porque para que isso enfraquece a tradicional e dominante visão realista que explica as relações internacionais apenas pela força do conflito. Porque antes a gente achava que as relações eram todas via base de conflito, né? Mas hoje em dia a globalização não permite mais isso. Que por um lado é bom, né? Que é muito bom. Mas o problema é que a gente consegue ainda conviver naquela cultura assimilacionista. Né? Diante desse quadro, a grande maioria da população dos diversos estados que fazem parte aí das minorias detentoras de recursos são marginalizadas, né? São elas perdem interesse em participar das lutas políticas internas e se percebem como secundárias, né? Mergulhando aí numa passividade e alienação cada vez mais inerte, né? Essa minoria surge, entre outros, grupo de pessoas desorientadas que vão servir de massa de manobra para políticos de direita e de massa de manobra para militantes, né? Idealistas que oferecem aí resistência à globalização dominante, propondo aí uma globalização alternativa, né? Um projeto... O que é? Como assim, Harley? Isso é um projeto emergente de construir uma sociedade civil global visando a democratização das relações internacionais. Inclusive elas têm que ser democrática. Mas isso que o Ulisses Vieira deixa claro no texto que é fantástico, cara. Porque é o que está acontecendo no Brasil hoje. A gente está em 2016, a gente teve o impeachment da Dilma, tivemos ano passado panelada na rua. Cara, quem vai bater panela não é a classe mais baixa, porque a classe mais baixa ela emergiu para uma classe mediana, né? Que se acha intelectualizada, mas que fundamenta a cultura por meio de Facebook, National Geographic, YouTube, né? Enfim. Pô, eu estou falando do YouTube, você está assistindo esse vídeo. Pessoal, o objetivo principal dessa aula é você conhecer psicologia, é você conhecer a obra do Ulisses Vieira, é você entender o texto e você ler o original. Porque com esse texto, com esse nosso diálogo, quando você lê o original, você vai entender com mais facilidade. Mas não é para você fundamentar a tua cultura só nessas aulas. Se você fundamenta a sua cultura só nas aulas que você assistir as minhas, você está sendo babaca, bobo. Você não pode, você tem que ser uma pessoa, né? Obviamente, eu quero que você assista minhas aulas, mas quero que você seja uma pessoa de pensamento crítico, né? E que não sirva de massa de manobra aí para meio dúzia de militantes ou para a política de direita, né? E não acho que você, porque tem um curso superior, ou porque conhece um pouco mais, você é parte da classe dominante. Você não é nada, você é simplesmente um bate-panela aí, tá? Ah, Harley, você está falando isso porque você é petista. Não sou petista. Eu sempre votei no PT e vou continuar votando enquanto o PT representar o que existe de mais belo no socialismo, que é a igualdade social, tá? Estou falando isso porque, de repente, eu citei 2016, estou fazendo algumas afirmações mais fortes a respeito da classe baixa e da classe mediana, né? Mas quero dizer isso, que eu estou uma reflexão em cima de um texto, tá? Bem, esse projeto de construção de uma democracia cosmopolita é entrecortado pelas diversas identidades ligadas a gênero, raça, ambientes, tá? Concepção espirituais, etc. Porque o Ulisses Vieira ele deixa claro que é necessário que a gente consiga viver, né, com todas as diferenças e com diversidades, né? Nesse contexto, a cidadania clássica definida no interior de um Estado territorial afigura-se marginal, e essa agenda que expressa, de certa forma, a necessidade de enfrentar a globalização econômica para além das fronteiras territoriais do Estado-nação se faz mais forte. Tá bom? Só, se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade aí em postar que eu respondo, tá? Se eu não puder responder, o Fredson que trabalha comigo no Y, o Marcos Siqueira, eles respondem. Tá? Alguém vai vir aqui no canal e responder. E os vídeos, esses vídeos, embora o canal seja meu,
Harley Pacheco são do Ips, tá? E eu faço os vídeos, na maioria das vezes, porque os caras estão cuidando das outras mídias sociais, mas tanto eu quanto eles temos o mesmo nível de conhecimento, eles até têm mais propriedade, mais conhecimento do que eu, então eles vão conseguir responder suas dúvidas. Bem, nas condições atuais hoje da sociedade, segundo o Ulisses Vieira, existe graves implicações sociais que a globalização econômica ela impôs, né? O Estado ele não parece ter interesse em incentivar a mobilização popular, mas ele mantém a cidadania passiva e a política. Hoje está muito na moda o cara falar assim: o esquema é ser apartidário porque só tem corrupto na política. Cara, isso é babaquice, velho. Isso é bobagem, tá? Isso aí não existe. Você tem que ser uma pessoa partidária, mesmo que o seu partido seja honestidade e transparência. Negócio, isso é apartidário. Isso não existe, tá? E um dos grandes problemas é que o mercado capital hoje ele não interessa a outras pessoas. Coube à sociedade civil agrupada em torno de seus interesses públicos a tarefa de mobilizar a energia cívica da população para defender o plano transnacional, né? E os princípios de cidadania que são fertilizados aí com os ideais democratas, tá? Bem, o que importa é que a gente tem que saber conviver com a diversidade de gênero, tá? Com a democracia política, com a diversidade cultural, com a sustentabilidade do ambiente e assim, viver pautado por esses princípios, tá? Bem, apesar do abalo aí que vem sofrendo a cidadania pelo declínio do Estado e da soberania nacional, a situação transnacional das organizações da sociedade civil na salvaguarda da democracia e de direitos humanos, ela ainda está em luta, ela continua e parece indicar que está cada vez mais forte a tendência da gente, né, emergir de uma maneira mais inteligente. Porque as pessoas, embora a classe média se acha parte da elite, ela não é, mas um dia ela vai cair na real, e para cair na real ela precisa ter de conhecimento, e o conhecimento ele está chegando às pessoas. Enfim, uma coisa que vale a pena você saber também o conceito contemporâneo de sociedade civil global ele se tornou um elemento muito importante aí na ressignificação das relações internacionais, que não podem mais ser explicadas apenas em termos de relações entre estados e mercados, tá? Porque existem aí múltiplos caminhos que se entrecruzam no espaço global, né? Inclusive, a gente precisa admitir essa ascensão das forças sociais no plano global. Mas enfim, uma das coisas, para terminar o vídeo, para ele também não ficar muito longo, a videoaula, você tem que saber que segundo o Ulisses Vieira, lógico, a trajetória humana na Terra não é mais teleguiada por Deus, né? Aqui ele está parafraseando um outro autor chamado Edgar Morin, tá? Mas pela ciência, pela razão e pelas leis da história, tá? E ela nos faz reencontrar o sentido grego da palavra planeta, né? Do astro errante. E sob o signo da incerteza que marca o nosso tempo pós-moderno, pós-nacional, que os cidadãos do mundo se deparam com o risco de nova ordem internacional, esgrimindo em nome dos interesses políticos os valores da democracia e da sustentabilidade, agrupados em torno a uma sociedade civil global emergente que opera no mundo nascente com forças dominantes do Estado. E o resultado desse embate aí, pessoal, vai depender puramente aí das suas escolhas, né? E da sorte também do planeta, né? Mas enfim, para a gente terminar mesmo agora, o que o Morin deixa, o Ulisses Vieira deixa claro, tanto o Ulisses quanto o próprio Morin, é que é de importância a gente observar os direitos humanos, tá? É de importância a gente respeitar o espírito de fraternidade. É importante a gente permitir que as pessoas gozem aí de todos os direitos que elas possuem aí, né, na Declaração dos Direitos, né, sem distinção de espécie, sem distinção aí de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, enfim, origem, né,
riqueza, nascimento, enfim. A gente tem que olhar que toda pessoa tem direito à vida, toda pessoa tem direito à segurança, né? E os pactos internacionais devem ser hoje respeitados. Mas enfim, espero que você tenha gostado da aula, tá? O objetivo foi cumprido, eu acho que é te dar um overview do texto do Morin, a gente fala, citou o cara, agora estou lembrando, do texto do Ulisses Vieira. Espero que você tenha gostado, curte nosso canal e se inscreve, que sempre que eu for postando vídeos novos, todas as aulas que eu vou postando, você vai acompanhando. Beleza? Muito obrigado aí, se você quiser dar sugestões, sinta-se à vontade, tá bom?